Olá, servidor, olá, servidora, olá, você que ainda acredita que esse país tem muita solução, né? Nós sabemos que o plenário da Câmara Federal aprovou na madrugada dessa quinta-feira, dia 11, né, de março de 2021, dois destaques aí ao texto da proposta de emenda à Constituição, que é a famosa PEC 186, PEC emergencial, né, a PEC que é do arroxo, que acaba endurecendo regras fiscais, impede investimentos, congela salários de servidores e acaba aí com a valorização do salário mínimo, entre outros pontos aí que a gente precisa, que são prejudiciais a toda a população. Esse arroxo foi proposto pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, né, ex-PSL aí, sem partido, em troca de um novo auxílio emergencial, né, com um valor bem menor do que foi pago no ano passado, e para metade dos beneficiados com auxílio aí de 600 que foi pago o ano passado. Nós sabemos que ele manda essa PEC emergencial para ser votada na casa, no Congresso Nacional, ela foi votada no Senado e depois ela passou para votação na Câmara e não vai voltar para o Senado porque ela vai ser promulgada na Câmara, né? Nós entendemos que alguns pontos vitais e cruciais dessa PEC, né? Uma PEC bastante aí cruel e maldosa com o funcionalismo público. Nós somos cerca de 10 milhões de funcionários públicos, federais, estaduais, municipais. Em torno de 6 milhões destes funcionários públicos são funcionários municipais, estão atendendo aos municípios. Destes 6 milhões, quase 50% são funcionários públicos que estão na área da educação e da saúde. A gente sabe que o Senado, por exemplo, queria que o vencimento do funcionário público fosse reduzido, fosse tirado do nosso salário 25%. Isso foi rejeitado lá, né, no Senado, né? Também desvinculação da União, né, e dos estados e municípios, né, destinar 25% para a educação e 15% para a saúde. Também isso foi tirado no Senado. E aí nós temos aí, logicamente, a proibição de promoção de servidor, salário congelado e, logicamente, a conta chegou para o servidor público federal, estadual e municipal. Isso vai mais além, porque essa chantagem do presidente e do seu ministro Paulo Guedes, né? E uma das ideias era colocar fim, como falei para vocês, à obrigatoriedade de investimentos mínimos em saúde e educação, rejeitadas aí por boa parte do Senado, né? E, logicamente, fixando um teto de gastos de 44 bilhões para o pagamento desse novo auxílio. Logicamente, aí não vai atingir cerca de 15% das pessoas, né, dos beneficiados do ano passado, né? Que foi em torno aí, o governo utilizou aí cerca de 290 bilhões de reais para o pagamento do auxílio de 600 reais e depois do auxílio resíduo de 300 reais. Dentre as restrições para a União, nós sabemos aí, gente, se o projeto de lei do Orçamento Federal indicar que a despesa primária obrigatória do pessoal e previdência, né, ele passar do 95%, né, das despesas primárias totais, né, que inclui investimentos, vão ser aplicadas aí vedações, né, que nós sabemos que são os gatilhos, que aí vedações, por exemplo, criação de cargo que implique aumento de despesa, proibição de realização de concurso público para novas vagas, adoção de medidas aí que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação. Então, uma série de restrições para a União. E aí nós temos também aqui, na própria PEC aprovada, diz assim, gente, olha, os mesmos tipos aí de proibições serão aplicáveis aos estados e municípios, facultativamente, toda vez que uma apuração bimestral indicar que nos 12 meses anteriores a despesa corrente, né, despesas de custeio, exceto investimentos aí de capital, chegaram a 95% da receita corrente, que são receitas de tributos e transferências. Nós sabemos aí se também essas despesas
no caso do governo do estado, chegarem a 85%, tem que ser acionado, logicamente, tem que ser submetido aí ao Poder Legislativo, né, local, que tem 180 dias para votar, né? Então são algumas implicações, alguns gatilhos acionados nessa PEC 186, aprovada, né, na Câmara Federal. Revisando para vocês, então toda vez que fizer um balanço dos últimos 12 meses e apurar aí, né, que a despesa corrente, né, que são despesas de custeio, né, chegar a 95% da receita corrente, né, a receita de tributos e transferências, são acionados aí gatilhos, como algumas vedações, algumas proibições que eu já comentei aqui.